Simulado vale a pena? E se vale a pena, como que eu tenho que trabalhar o resultado dele? Ou será que só tenho que fazer? Deixa eu mostrar para você um passo a passo sensacional para você usar o simulado como um impulsionador dos seus resultados. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e fazer simulados sim é muito importante. Ele pode realmente ajudar você a melhorar o seu desempenho. Claro que simulados, eles são para quem já estudou o edital. Não adianta você ficar fazendo simulado para chutar, né? Se você não estudou todo o seu conteúdo, o simulado ele vai ser um momento ali que você vai estar ali chutando, que não vai trazer um resultado, né? Claro, se você tiver a ver 70%, 80%, ainda daria para fazer e verificar os resultados e analisar os seus resultados. Mas ele é para quem já terminou e para fazer essa depuração de aonde você precisa melhorar, o que você precisa fazer, quais pontos você precisa ter uma atenção maior. E muita gente discute falando, simulado não ajuda, simulado não traz um resultado fiel do que é a prova. Eu discordo e tem uma pesquisa que eu fiz, claro que não é uma pesquisa em larga escala, é um grupo ali muito pequeno para você tirar conclusões mais aprofundadas, porém eu acho que ela trouxe um resultado muito legal. O que eu fiz? O Olho na Vaga fazia simulados aí junto com o projeto Missão e esses simulados o pessoal colocava nota lá. E daí eu fiquei pensando, será que quem tirou em primeiro lugar nesse simulado nacional, que era gratuito e muita gente fez, se saiu bem na PRF? E daí eu lembrei que no concurso da PRF o pessoal também alimenta o site Olho na Vaga com as notas, porque depois você descobre lá a nota de corte, o Olho na Vaga usa essas notas que o pessoal tirou na prova para tirar ali uma nota de corte para a próxima fase. E daí o que eu fiz? Fui lá e peguei todo mundo que tinha ficado em primeiro no simulado nacional para tentar descobrir se essas pessoas tinham tirado a nota mínima para passar de fase. E olha o que eu descobri. Eu vou deixar o link aqui, a pesquisa ela é longa, tem várias outras conclusões, mas aqui você consegue entender isso daqui. Das 23 pessoas que eu achei o resultado, 16 pessoas tinham passado, ou seja, conseguiram a redação corrigida, entendeu? E 30% não tinha. Claro, se você se saiu bem num simulado, você vai passar, porque às vezes você teve sorte, sei lá, né? Esses 30% explicam isso, mas 70% passaram. 70% que foram bem no simulado nacional passaram na PRF, e 30% não. Simulados funcionam. Só que funciona se você fizer um bom simulado. E o que é um bom simulado? Um bom simulado, primeiro, ele tem que ter uma correspondência entre a tua prova que você vai fazer e esse projeto de simulado. E o que seria essa correspondência? Você não tem, né, a prova ainda. Né? Como que faz? Você pega a tendência dos últimos concursos. Por exemplo, temos concurso da Polícia Civil de São Paulo. Sabemos que é a Banca Vunesp. Nós temos um histórico muito grande da Banca Vunesp. Um estilo de cobrar português, um estilo de cobrar direito, não muito aprofundado, sem muita jurisprudência. Então, o simulado bom ele segue essa tendência. E nem sempre a gente vê isso daí. Eu já verifiquei provas, questões de simulados, que às vezes era uma questão policial e saía de AGU, questões muito aprofundadas. Então, você tem que olhar isso daí. Como que eu faço para fazer isso? Você mesmo pega a questão, a maior parte dos simulados às vezes reutilizam questões, né? Pegam questões de outro concurso, joga no Google e daí você descobre de onde veio aquela questão. Se você vê que ele está indo de concursos que não tem a ver com o teu objetivo final, então, você suspeita daquela plataforma de simulado. Só um ponto aqui, se teu simulado não tem questões do concurso, ou seja, tem questões inéditas, tenta verificar se essas questões inéditas seguem o padrão dos últimos concursos, se elas têm o mesmo grau de dificuldade, se elas usam jurisprudência, quando o seu concurso é só a letra seca, tenta fazer essa comparação. O que importa, na verdade, não é se é inédita ou se a questão veio de um outro concurso. É ser parecido com o que o teu concurso que você deseja apresenta. Então, precisa seguir a tendência. Muitas vezes não seguem. Aliás, os cursinhos nem sempre têm bons simulados. Eu vou ser muito sincero.
Por quê? Qual que é o grande problema dos cursinhos? Pô, o professor já tem que dar aula e preparar a aula e tudo, preparar PDF. Você acha que... E preparar simulado. Você acha que vai sobrar para quem para ter o pior trabalho? Às vezes é para o simulado. Né? A aula, tudo, ele tenta dar o melhor, porque esse é o objetivo do cursinho. Né? Então, nem sempre os cursinhos trazem bons simulados. Já vi vários muito ruins. Outra coisa que é muito importante é você dar um feedback da nota, da tua matéria, do teu resultado. Eu acho isso daqui muito, muito, muito importante. Por que isso daqui é importante? Porque, às vezes, a tua nota... em tese ali, ela pode parecer boa, mas ela não é. Porque a tua nota, ela sempre precisa ser comparativa. E eu gosto sempre da história. Eu acompanhei uma aluna, ela fez um concurso lá em Santa Catarina, da Companhia Energética de Santa Catarina, não lembro o nome. Se lembrar, deixa aqui nos comentários. Ela fez esse concurso e ela errou 4 questões. Na hora eu falei, pô, ótimo resultado. Ela falou, não, os 30 primeiros gabaritaram. Os 30 primeiros gabaritaram. Então veja, sua nota, ela não significa nada sem ela ser vista comparativamente. Você precisa comparar com os outros para você entender sua nota. E a plataforma de simulado precisa trazer essa comparação. Não só em ranking, mas também uma comparação, às vezes até por matéria. Vou mostrar aqui, ó. Eu estou aqui a plataforma do Projeto Caveira, certo? Que patrocina esse canal. Ela é uma excelente plataforma. Se você olhar vídeos muito antigos meus, eu sempre falo do Projeto Caveira, porque realmente é uma plataforma muito boa. Olha, se eu pegar aqui, ó, primeiro simulado daqui da PRF, né? Eu vou acessar aqui o simulado, eu vou saber aqui uma comparação dos pontos que a pessoa fez, e eu posso comparar isso daqui em cada parte. Então, por exemplo, um aluno aqui ele tirou 77%, acertou 77% das questões em português, tá vendo? Se você for comparar aqui, a média foi 57%. Ele foi acima da média. Tá ótimo, tá ótimo. Então, é muito interessante você fazer essa comparação e entender se o aluno foi bem ou foi mal. Entendeu? Porque, por exemplo, aqui, ó, em processo penal, a média das pessoas foi 70% em processo penal. Se você olhar aqui em processo penal, a média foi 70%, tá vendo? Agora, se esse aluno tivesse tirado 70%, não seria bom, porque a ideia é que você vá acima da média. Né? Você quer passar no concurso, você tem que superar seus concorrentes. E a comparação tem que ser sempre com a média. Então, é muito interessante você ter esse feedback e você realizar esse feedback, certo? Então, isso daqui é essencial e o Projeto Caveira tem esse modelo de análise. Olha que bacana, você pode fazer uma análise muito legal. Então, isso daqui eu acho essencial e ter uma plataforma que seja intuitiva, veja. Às vezes, eu já peguei em cursinhos que te dão esse feedback e você não consegue ter acesso, às vezes, ao ranking. É muito difícil, tem plataformas que são muito ruins e a plataforma do Projeto Caveira é muito legal. Aliás, eles têm inúmeras turmas de simulado de todos os concursos policiais que você imaginar. Infelizmente, é só dos concursos policiais, né? Eles têm um lema aí que é só polícia. Mas você pode procurar isso daqui também em outras plataformas, se você está fazendo concursos em outras áreas. Mas eu acho isso daqui fundamental. E agora aqui, superando. Fez o simulado. Tenta, no simulado, fazer ali uma maior simulação da sua prova. Isso aqui eu acho fundamental. Então, pega o simulado, tenta fazer dentro do tempo da sua prova, se possível com redação. Se você não faz com a redação, desconta o tempo da redação. Então, pô, a redação, por exemplo, é 1 hora para fazer a redação. Desconta esse tempo para você conseguir realmente simular. Tem gente que está estudando super bem, que está muito bem preparado, mas se perde no tempo. Lá no nosso grupo de membros, considere ser membro aqui embaixo, nós tivemos relatos de 2 pessoas que contaram histórias que foram muito bem em provas, que estavam muito bem preparadas, mas se perderam no tempo da prova. E às vezes é por causa dessa questão de faltar fazer simulados, né? Ou até faltar fazer provas. O simulado vai te ajudar nisso, né? A você lidar melhor com o tempo. Então, fez teu simulado? Vamos para o ranking agora. O que você vai fazer no teu ranking? Você vai verificar como que você se saiu. Será que eu fui bem? Será que eu fui mal? Qual que é o ideal? O ideal é que você, não vou dizer que você fique
entre os primeiros, né? Cada um sabe do seu concurso, sabe da quantidade de vagas, mas o ideal é que você fique ali. Eu gosto sempre de trabalhar com os 10%. Então, tem 100 pessoas, tentar ficar ali entre os 10 primeiros, né? Então, tentar trabalhar nisso daí, mas claro, também não é para criar um monstro, né? Nossa, não fiquei, eu não vou passar. Veja, você tem que continuar estudando e um resultado só, e eu acho que isso daqui é um ponto importante, ele não vai traduzir o teu concurso. Você precisa fazer vários simulados. Às vezes você fez um simulado que a matéria que você vai pior, ela veio difícil, tal. Então você tem que continuar fazendo simulados e a partir de vários resultados entender o teu resultado. Então eu acho que a primeira questão é ver o ranking. E anota isso daí. Eu tenho, junto aos meus alunos, eu gosto de fazer, por exemplo, todo um acompanhamento de simulados e você mesmo pode fazer isso. Isso daqui é um aluno, certo? Então eu tenho, por exemplo, aqui, foi um concurso que ele fez e eu tenho aqui o ranking dos simulados que ele fez, tá? Aqui, da PRF, então ele ficou em 59 no primeiro, ficou em 59 no segundo. Então veja, o resultado do primeiro foi 47 pontos. Foi 54 pontos no primeiro, e 47 pontos no segundo, tá? Tava errado ali que eu tava mexendo hoje. Então, se você for olhar, você fala, mas ele piorou muito no segundo, mas em termos de colocação é a mesma coisa. Então, olha isso, faça essa análise. E faça análise comparativa por matéria. Então, você pode pegar aqui e, como eu falei aqui, você entra e vai olhando, o que realmente fez diferença nesse simulado? Veja, ele fez 50% em trânsito. A média de trânsito foi 47%. Ele foi na média. Mas você quer passar no concurso, você não quer ir na média. E veja, são 30 questões de trânsito. Então, ele precisa trabalhar mais trânsito. A princípio, porque é só um resultado aqui, né? Depois, ele fez outro simulado e foi mal em trânsito novamente, né? Teve um resultado. Então, o que eu vou fazer e o que você deve fazer? É pegar vários resultados e olhar qual matéria que está pegando, qual matéria que realmente eu preciso melhorar. Qual matéria que está fazendo diferença? E nessa matéria você muda seu cronograma. Por exemplo, hoje eu vou sentar com esse meu aluno e a gente vai conversar para aumentar pelo menos 2 sessões de estudo em trânsito, para que ele consiga melhorar esse desempenho aqui que está faltando estudar mais, está faltando aprofundar mais. Eu vi as questões que ele errou e precisa melhorar bastante. Outro ponto, e aqui esse ponto é o principal ponto. Fez o simulado, você precisa dedicar um tempo para corrigir. Veja, quando você está fazendo suas questões no dia a dia, você vai lá, pega e faz, senta e faz 50 questões. A gente está fazendo muito no atacado, né? Às vezes a gente erra coisas porque a gente não presta atenção, acho que acontece isso com você. Você está ali fazendo, você não presta tanta atenção, você já não está dando tanta importância porque você está fazendo 50 questões. Quando a gente se propõe a fazer o simulado, você está querendo simular uma prova. E ali sim, as questões têm muita importância. E então quando você erra é porque realmente você às vezes não sabia, porque realmente você tomou a decisão que você tomaria numa prova. Então, essas questões elas precisam ser revisadas, você precisa voltar lá, você precisa reestudar ou fazer processos, como eu gosto de fazer o caderno de questão. O que é o caderno de questão? Eu tenho lives inteiras sobre caderno de questão, vou deixar até no final uma delas, mas fazer o caderno de questão é simplesmente anotar aquilo que você não sabia frente ao simulado. Então, toda vez que tem uma questão, e às vezes você até acertou a questão, mas você não sabia, você vai anotar em um documento Word a resposta, somente aquilo que você não sabia, para depois que você estude. A gente chama isso de caderno de questões. Eu acho isso daqui fundamental. O que acontece? Simulado, a pessoa demora às vezes 4 horas para fazer simulado e corrige o simulado em 10 minutos. Ou só vai lá e corrige as letras. Cara, você tem que sentar e ler questão por questão. Veja, a hora do simulado é a hora de você olhar aqueles pontos que você precisa melhorar. Então, eu acho bem bacana você trabalhar os simulados. E ter um bom projeto de simulados, como eu falei aqui. O Projeto Caveira, ele oferece tudo isso que eu mostrei para vocês. Ele oferece bons simulados de acordo com a banca,
oferece um feedback bacana para você e, sobretudo, uma plataforma intuitiva, que você pode, inclusive, até dentro da plataforma, você pode olhar só aquilo que você errou. Então, sério, isso ajuda bastante, porque se você faz simulado na mão, aqueles simulados no papel, é muito complicado, porque daí você até achar o que você errou. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui só as coisas que eu errei, de todas as disciplinas. Então, eu vou ter acesso aqui todos os meus erros e aqui eu já posso corrigi-los, posso fazer um caderno de questão. Então, de uma maneira muito, muito fácil e olhando aqui os comentários do professor. Então, são vários professores que auxiliam a fazer esses simulados. Então, a plataforma do Projeto Caveira é muito legal. Vou deixar o link abaixo aqui na descrição, inclusive com desconto para quem é interessado para você fazer a plataforma aí do Projeto Caveira. Beleza? Pessoal, simulado ajuda muito para você. Tem que fazer, tem que buscar esses feedbacks, tem que buscar mudar o cronograma frente ao resultado do simulado e com isso você vai chegar ao cargo dos teus sonhos. É isso daí, pessoal, e bora estudar.